Quando pensamos no crescimento de uma criança, logo imaginamos mudanças no corpo, no jeito de sentir, de pensar e de se relacionar. Isso acontece principalmente na segunda infância, que vai entre os 6 a 12 anos aproximadamente. Essa é uma fase cheia de descobertas e transformações. As crianças começam a entender melhor o mundo ao seu redor, ampliam suas interações sociais e desenvolvem novas formas de se movimentar. É aí que a educação física entra como forte aliada. O movimento que antes era espontâneo e simples, agora ganha mais propósito, mais coordenação e mais intenção. E tudo isso impacta diretamente na saúde, no aprendizado e na autoestima, mudando até mesmo a forma como a criança se relaciona com o mundo. Oi, meu nome é João Pedro Meu nome é Jéssica. e hoje nós vamos conversar sobre as habilidades motoras fundamentais, como elas se desenvolvem nessa fase e quais aspectos e processos influenciam no desenvolvimento integral da criança. Vamos entender sobre esse percurso, refletir sobre o papel da escola e da educação física e pensar em como garantir que todas as crianças tenham a mesma oportunidade de se desenvolver fisicamente, mentalmente e emocionalmente. É na segunda infância que a criança evolui de movimentos simples, como correr, pular e arremessar, para ações motoras mais complexas e coordenadas. É nesse momento em que ela começa a combinar diferentes habilidades, como correr enquanto quica uma bola no jogo de basquete, ou saltar enquanto gira em atividades como dança ou ginástica. Essa fase de desenvolvimento segue um percurso dividido em etapas. Na etapa de transição, a criança começa a explorar novas combinações de movimento, ainda assim precisando fazer alguns ajustes e correções, porque ela ainda está refinando essas habilidades. E se caso a criança ainda não tiver dominado as habilidades fundamentais antes, ela vai ter uma espécie de barreira, uma dificuldade de conseguir avançar. Na fase da aplicação, entre os 11 e 13 anos, ela já começa a demonstrar preferência por determinadas práticas, como o vôlei, a dança ou o futsal, e ela começa a aplicar essas habilidades com mais consciência. Começa também a entender e a respeitar as regras, as estratégias e até o trabalho em equipe. Por fim, na fase de transição, geralmente a partir dos 14 anos, esses movimentos se tornam automáticos e fazem parte da rotina da pessoa. É nessa fase que as práticas motoras ganham novos significados. Podem ser uma forma de lazer, uma forma de cuidar da saúde ou uma forma até de expressão pessoal. Mas para alcançar essas fases com sucesso, é essencial desenvolver bem as habilidades motoras fundamentais. Elas são o alicerce do movimento e se dividem em três tipos: as locomotoras, que seria se deslocar de um lugar a outro; as estabilizadoras, que seria se manter em equilíbrio, como por exemplo ficar em um pé só; e as manipulativas, que seria manipular um objeto usando alguma parte do corpo. Essas habilidades se desenvolvem muito melhor se são praticadas desde cedo através de brincadeiras e jogos. E é sempre bom lembrar que cada criança tem o seu ritmo. Isso não depende só do fator biológico, mas também do ambiente. E é por isso que a criança que tem espaço para brincar, apoio dos adultos e incentivo dos professores costuma aprender com mais qualidade. A escola, em especial a educação física, ela tem um papel muito importante nisso, porque é ela que pode garantir um espaço seguro para a criança se movimentar, errar, aprender e se sentir valorizada. Então, mais do que esporte ou técnica, a educação física ela deve ser prazerosa, significativa e inclusiva, para promover saúde e expressão através do movimento. Existem duas formas principais de entender e desenvolver essas habilidades em educação física, cada uma com seu foco e propósito. Na abordagem desenvolvimentista, o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais é um fim em si mesmo, ou seja, aprender a se movimentar bem faz parte da formação integral da criança, incluindo também o seu corpo, mente, emoções e a forma como ela se relaciona com o mundo. Por outro lado, temos os programas de atividade física visando a saúde, em que as habilidades motoras fundamentais elas são um meio para um fim. Então essa abordagem, por exemplo, ela busca promover a saúde, prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. O foco aqui é usar as habilidades motoras para que as pessoas pratiquem atividade física regularmente, para garantir que elas se mantenham ativas e com uma boa qualidade de vida. Apesar de terem focos diferentes, ambas reconhecem que a infância é um momento-chave para o desenvolvimento dessas habilidades. Se essa base falha, a criança pode ter dificuldades de se movimentar e ser ativa no futuro. Nesse sentido, a educação física pode ajudar nesse processo, ao respeitar o ritmo de cada criança, valorizar o seu aprendizado e promover a inclusão, assim formando crianças mais saudáveis e ativas no futuro. Depois de aprender as habilidades motoras fundamentais, a criança ela passa para a fase do movimento especializado, que é quando ela começa a combinar movimentos básicos para realizar ações motoras mais complexas, como por exemplo jogar bola ou dançar. Esse processo ele acontece por volta dos 7 anos e vai mais ou menos até os 13, se refinando com a prática, com interesse e com estímulo. Crianças que desenvolvem bem as habilidades motoras fundamentais têm mais chance de manter um estilo de vida ativo na adolescência e na vida adulta. Por outro lado, aquelas que não vivenciam essas experiências
podem ter mais dificuldade com as atividades físicas depois, o que pode ocasionar em doenças e a falta de saúde. Infelizmente, atualmente muitas crianças possuem o desenvolvimento motor atrasado, e em especial as meninas, por praticarem menos as atividades físicas, seja por conta da falta de estímulo ou por causa dos estereótipos. E isso contribui para o aumento de problemas como obesidade infantil, distúrbios de imagem ou outros problemas relacionados ao sedentarismo. Nesse sentido, quando as habilidades motoras são bem desenvolvidas, a criança tem mais aptidão física, realiza tarefas com mais facilidade, tem menos chances de obter doenças crônicas e tem uma infância mais ativa, divertida e feliz. As habilidades motoras fundamentais, elas vão além do corpo. Elas também se conectam com a educação, com a saúde, com a cultura e com a diversidade. Por isso a importância de sempre estar respeitando o ritmo de cada criança, de valorizar a diversidade e de garantir práticas eficazes, prazerosas e inclusivas. Bom, na primeira parte do vídeo, a gente entendeu como as habilidades motoras fundamentais se desenvolvem na infância. Mas e quando essas habilidades não se desenvolvem como esperado? E é aí que entram os transtornos do neurodesenvolvimento, que são condições que afetam a atenção, a linguagem, a aprendizagem e o movimento. E um exemplo disso seria o transtorno do desenvolvimento da coordenação, mais conhecido como TDC. Também chamado de dispraxia infantil ou síndrome da criança desajeitada, ele se caracteriza pela dificuldade em aprender ou executar movimentos coordenados, como escrever, se vestir, manipular objetos, praticar esportes ou brincar. Esse transtorno ele afeta cerca de 5 a 6% das crianças entre 5 a 11 anos. E em alguns casos, ele pode persistir até a adolescência e a vida adulta. E além disso, um outro detalhe é que ele é bem mais comum em meninos. Então, para cada menina, podem existir cerca de até 7 meninos com o transtorno. Lembra que a gente viu que o movimento se desenvolve por etapas, começando pelas HMF e avançando para ações mais complexas? No caso do TDC, essa progressão é interrompida e a criança não consegue dominar bem nem as habilidades motoras básicas. Isso faz com que ela tropece com frequência, tenha dificuldades na escrita e até mesmo evite jogos e brincadeiras. E o impacto disso, ele vai além do corpo, ele afeta a autoestima, o desempenho escolar e até mesmo faz com que a criança evite interações sociais. O diagnóstico do TDC é feito por profissionais da saúde com base no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Além disso, vários fatores podem estar ligados ao TDC, como parto prematuro, o baixo peso ao nascer, a exposição ao álcool na gestação e até problemas genéticos que afetam o sistema motor, principalmente o cerebelo, que é o que controla os movimentos. Mas ele não é simples, ele exige uma avaliação completa que leva em conta a história de vida da criança, relatos da família e da escola, e até testes específicos que levam em conta o contexto cultural em que a criança se insere. E é importante diferenciar o TDC de outras condições. Então, uma criança, por exemplo, que possui TDAH, ela pode ter dificuldades motoras, mas por causa da falta de foco. E já no autismo, ela pode até mesmo evitar as atividades motoras, mas não necessariamente por causa de uma má coordenação. E além disso, o TDC ele raramente aparece sozinho. Ele costuma vir acompanhado de outros transtornos, como por exemplo, o TDAH, o TEA e algumas outras dificuldades, como na fala, na aprendizagem e na linguagem. E até mesmo vir acompanhado das síndromes de hipermobilidade. Então, tudo isso torna o diagnóstico e o acompanhamento muito mais complexo. As consequências do TDC são amplas. A criança pode se afastar de esportes e brincadeiras, praticar menos atividades físicas, sofrer com baixa autoestima e ter problemas escolares e sociais. E quando o TDC se junta com outros transtornos, os impactos podem ser ainda mais intensos. E novamente vale lembrar que a gente não pode olhar só para o lado biológico. Muitas vezes a criança ela não tem espaço, incentivo ou até mesmo apoio para se desenvolver. E é por isso que a área da educação física ela pode fazer toda a diferença. Um ambiente acolhedor pode transformar a experiência dessa criança com o movimento. Um profissional que se preocupa com atividades adaptadas, propor desafios possíveis e, ainda mais importante, mostrar para essa criança que ela também é capaz de se movimentar, ele constrói uma educação física mais humana e mais inclusiva.